Ficar certinho, a Márcia tem que tomar posse. Ok, comecemos por isso então. Boa tarde então a todos. Essa é a nossa 43ª reunião do colegiado, Programa de Pós-Graduação em Direito FOP. Então, começamos por isso, então, a posse da nova representante discente, a Márcia Fernandes Correia Faria, e a Ana Laura agora ficando como suplente. É isso? Então, bem-vinda, Márcia, e bom que a Ana Laura continua aí também, que já conhece os perrengues que a gente passa, né? Muito bem. Pessoal, a gente tem assunto, né? Diga, André. É só para dizer, Anderson, eu voltei aqui e como agora o formulário mantém o preenchimento, né? Eu mandei de novo. Já estava preenchido aqui, não sei se você recebeu aí. Agora entrou no sistema. Agora apareceu aqui também para mim. Ok, pessoal, deixa eu só ir pela ordem aqui. Eu queria manter essa coisa da gente não deixar atas pendentes, né? Então eu queria saber se vocês viram aí a ata da 42ª, se tem alguma sugestão de alteração e se podemos aprová-la. Eu até dei uma olhada, mas como eu não participei, Alexandre, né, na última reunião, então eu vou me abster só por isso, tá? Nem tem como dizer se tem algum ajuste a ser feito. Acho que ela foi bem longa, inclusive. A representação discente. Ok. Eu acho, mas eu não sei se a gente consegue aprovar, porque na verdade a gente tem 2 abstenções e o meu voto aprovando. A gente não aprova assim, então. O André está aqui. É verdade, o André não compõe o colegiado. Eu vou tô só de penetra. Eu vou esperar para ver se os outros professores assim, vêm. Se não tiver problema, a questão é só que eu não tenho mesmo como checar, mas não teria problema em aprovar, sabe? A questão eu me abster é uma questão de ordem, porque eu não participei, então penso que fica difícil, assim, aprovar. Se acontecer de não entrarem, então a gente revê. O que você acha, Alexandre? Beleza. Pode ser? Tranquilo. Esse é mais pro forma, mas é porque eu quero sempre manter lá no site todas as atas e tal. Muito bem. Deixa eu só... o Anderson, ele tem algumas coisas para tratar, e aí eu vou dar a palavra então para a secretaria, para os informes, tanto da último CONPEP, da Câmara, Anderson, que você teve informações lá sobre o que eles deliberaram, e também sobre a questão dos novos modelos de requerimento aí. Sim, O Alexandre, você não acha melhor esperar todos os professores, não, do colegiado, para falar sobre isso? Todos os professores não estão aparecendo aqui até agora, né? Então, porque senão a gente fica esperando. Tudo bem. Porque senão... não flui. Professora Renata, você quer falar? Não, pode falar. Pode falar, até porque a informação que eu tenho é precisamente a informação que você me passou. Então, acho que vindo de você, né, tá mais... Não, tranquilo. O último dia 23 de novembro, o Conselho Universitário 26, Superior... não? O CUNE foi dia 23. Não, o CUNE o foi dia 23. Ok, tem desculpa. E a CONPEP... CONPEP dia 26, O CUNE, no dia 23, deliberou pelo retorno 100% presencial a partir de 15 de março de 2022, para todas as atividades, tanto para os docentes, para os técnicos administrativos, quanto para os discentes. Diante disso, a pós-graduação tinha uma reunião marcada, o CONPEP, né, a Câmara de Pós-Graduação, tinha uma reunião marcada, com a pauta do retorno de 50%. Essa pauta foi alterada para atender a resolução CUNE, né, passou a ser 100%, então a pós-graduação vai ter de retornar 100% no semestre que vem, presencial, com aula em salas. Processo seletivo, qualquer tipo de serviço que a pós-graduação preste vai ter que ser prestado na modalidade presencial, né, todas as atividades, claro, e foi votado um calendário já para esse retorno, que infelizmente ficou descompassado com o calendário da graduação, gerando, assim, em um período que os professores da pós-graduação, teoricamente, terão férias da graduação, eles ainda terão
em cargo didático na pós-graduação. As datas, deixa eu só confirmar aqui, é do dia 15 de março de 2022 até dia 25 de julho de 2022. É o período letivo da pós-graduação. Vai pegar um tiquinho das nossas férias. E aí houve uma mudança, né? Porque antes a gente fazia esse calendário, nós mesmos fazíamos, mas agora com a nova configuração, a gente tem que seguir o calendário geral mesmo, né? Sim. E ressalta, assim, agora a importância de seguir esse calendário estritamente à risca, porque todo o sistema da pós-graduação passou por uma alteração que vai ser implementada a partir de 1º de janeiro, que eu vou narrar para vocês, e a maioria dos procedimentos que antes o colegiado tinha autonomia para deliberar, ele está totalmente engessado agora. Ele é feito, assim, o sistema trava numa data e não tem o que se fazer. A não ser, assim, em último caso, recorrer à PROP, para a própria recorrer ao NTI, mas aí já uma coisa que antes resolvia saindo da reunião com alguns minutos, eu alterando no sistema, agora são um bom tempo de burocracia envolvido, né? Eu vou até compartilhar com vocês aqui a tela, só um segundinho, por favor, que agora no segundo ponto é exatamente essas alterações que vamos ter no sistema da pós-graduação. Anderson, você falou 25 de junho ou 25 de julho? Julho, 25 de julho. Isso vai dar problema. Você já tem o segundo posterior. semestre, Anderson? Porque 25 Não, de segundo julho. semestre ainda não. 25 de julho é o início do segundo semestre da graduação. a gente vai Eu não vou ter terminar a férias. aula do mestrado e começar a graduação, assim, divertido No demais. meio esse do ano não tem calendário. férias. Esquece. Eu acabei de homologar minhas férias. Pois é verdade, eu homologuei minhas férias também. Pra julho Nesse eu não período. pedi, não. Uma sugestão para o colegiado da pós-graduação debater aí seria talvez fazer menos semanas de aula, em torno de 15 semanas de aula em vez de 18, né? Já é uma prática que a gente vem adotando. Inclusive, em períodos anteriores, devido à pandemia, chegou a se adotar até 12 semanas, né? Com as aulas mais condensadas, não se diminuindo a carga horária. Ah, sim. Veja bem, para não prejudicar as disciplinas, mas condensando de tal forma que se execute o plano de trabalho em 12 semanas em vez de 18. Isso é muito importante também. Fica aí essa questão para o colegiado Mas ponderar. para o calendário funciona? Porque na medida em que unificou e você está dizendo que agora não é mais possível, né, não está tão maleável, Sim. esses ajustes que não com autorização da própria. Ele vai funcionar desde que a gente trabalhe dentro desse calendário, entendeu? Pode Mas acontecer, não é por exemplo. exigível que se tenha aulas exatamente em 18 semanas, é isso? Sim, E assim, não, é porque a minha pergunta é, o que ficaria para além das aulas, prazo de entrega, de trabalho, né, de artigo, De correção dos papers, ok. enfim. Basicamente o lançamento de notas, por exemplo, que é uma coisa que geralmente é alterável dentro do PPGD, isso aí acabou. Dia 25 é o último dia. Pois é, o último isso dia, não é tem como mudar. na verdade é importante a gente terminar essas aulas antes mesmo, para para dar tempo da cumprir. gente corrigir os trem da nota, porque senão Sim. depois não consegue mais. Sim. É uma burocracia enorme. Eu acho que, na verdade, 15 semanas vai ser o Ideal, né? ideal mesmo. Você quer abrir para debate, Alexandre? Eu posso passar para o próximo tópico. O colegiado vai deliberar sobre isso agora? Eu acho que, bom, eu na verdade queria que os professores tivessem aqui, colegiado estivesse mais representado para a gente poder deliberar sobre isso, mas a minha sugestão é essa, que a gente pense, então, os planos, quem vai dar aula no primeiro semestre, pense os planos de ensino para 15 semanas de aula presencial e deixar o restante do tempo para correção, nota, etc. Só para formalizar, então, Ale, eu vou fazer um encaminhamento, o colegiado ponderar se está de acordo, e aí já delibera e para a gente poder tomar as providências cabíveis. O encaminhamento que a secretaria faz seria o seguinte: sugerir ao colegiado que pense em um calendário acadêmico de 15 semanas, que informe os professores que o indicativo do colegiado é de que se trabalhem com 15 semanas e já se avalie, antes mesmo de fazer esse encaminhamento, né, das 15 semanas, que os professores avaliem dentro do período de férias deles se eles vão conseguir cumprir esse calendário também. Porque como eu não tenho acesso, eu não sei dizer se 15 semanas realmente vai ser viável. Eu pensei nisso agora, durante a formulação.
Pois é, eu fiz isso também hoje. Tinha homologado, como é que fala? Pedido minhas férias e tal, vou ter que mudar. Porque eu acho que vai pegar uma parte disso sim. Então, eu tô de acordo com Sim. E aí a gente fazer esse cálculo aí para todos os professores. Mas fica como uma sugestão ou o colegiado já decide que o nosso Não, acho que fica semestre como acontecerá sugestão, porque em 15 semanas e todos os professores precisam cumprir isso? Ou seja, quem quiser usar mais semanas pode? Quem quiser usar mais semanas pode. Eu acho que 15 tem que ser o mínimo, né? Que eu acho que porque a gente até diminuiu para 12 e tal quando estava online, por causa da excepcionalidade, mas menos de 15 eu acho complicado para cumprir a carga horária. E de qualquer forma, ele até pode usar mais, mas aí sabendo que ele vai ter que corrigir os negócios e lançar nota Não pode estar até o de dia férias. 25 de julho. E não pode estar de E não pode férias. estar de férias, é isso. Ok. Oi, André. Como eu sou bicho, eu já estou montando o meu plano de curso tem meses, né? Então eu montei com 15 aulas e começando na semana do dia 15, termina na semana do dia 22 de junho, com 15 semanas. 22/6? Uai, então tá bom. Então dá férias, dá para entrar para férias com 15 semanas. Porque eu acho que eu coloquei minhas férias justamente 25 de junho para até 24 de julho, para justamente pegar. Mais ou menos isso. Mas então ótimo. Se você já fez esse cálculo aí, ótimo. Tá dando então. Oi, Natália. Tá dando 15 de março a 22 do 6? Até a semana do dia 22. E aí isso dá 15 aulas. 15 aulas. Beleza. Ótimo. Porque daí, 22 de junho, a gente tem aí um mês para corrigir os papers, lançar nota. Por mim. Então, assim, eu acho que... Vicente está de acordo também. Tranquilo, Natália. Não tinha avisado aqui o pessoal. A gente está deliberando aqui, Natália, sobre o calendário do primeiro semestre de 2022. O calendário da PROP é que as aulas começam dia 15 de março e vão até 25 de julho, 25/7. Só que a gente está ponderando aqui que muitas vezes, alguns professores, inclusive, colocaram férias para esse período entre final de junho e início de julho, né? E aí a sugestão que está sendo dada é que a gente dê 15 semanas de aula, de tal maneira que depois das 15 semanas, o tempo restante do semestre seja para correção dos papers e lançamento de nota. Mas chegou comunicação da Progep, vocês viram? Para não marcar, professor, não marcar férias durante o período acadêmico. Chegou no... De qualquer forma, vão ter que rever as férias formalmente. Eu fiz isso hoje. E é uma chatice fazer isso no sistema, mas de qualquer forma vou ter que rever. É verdade, não pode não. Assim, mas só pensando objetivamente... Sim, mas eu acho isso de 15 semanas a gente tem feito assim, né? Cada um modula o início e o final, tem dado certo. Não, mas beleza. Eu vou ter que mudar mesmo minhas férias. De qualquer forma, o André tinha feito o cálculo aí para o plano de ensino dele e 15 semanas daria aula até dia 22 de junho, o que dá aí um mês para a gente finalizar tudo, né? Corrigir os trem e lançar a nota. Então, por mim, é essa proposta, a representação discente é de acordo, né? Renata, secretaria, ok, Natália, beleza, então fica aprovado desse jeito, então vamos fazer as devidas comunicações. Diga, André. No e-mail da Progep de hoje fala, né, para o ano de 2022, a previsão dos intervalos serão 15 do 1 a 14 do 3, 26 do 6 a 24 do 7. Esse é o período que a Progep diz que será de intervalo. Eu acredito que o que é projeto divertido, né? Porque tá batendo com a prova. Foi decidido na própria, né? Tá batendo com a prova. Repete, por favor, André, qual que é o período? Desculpa. Tá no e-mail, gente. Tá no e-mail. O negócio é que tá a comunicação no e-mail não tá falando o prazo certo. Tá falando provável, não foi votado os calendários ainda, né? Não sei que eu não participei do CUNE ontem, mas assim, as questões de calendário não foram fechadas totalmente ainda. Sim, então, na verdade, essa coisa de fixação de férias, por enquanto, nem dá para fazer, né? Eu fiz porque eu vi o e-mail e achei que dava para fazer, mas, enfim.
Não, o e-mail, na verdade, eu entendi, assim, veio falando as previsões, chamando a atenção, né, do calendário acadêmico, e para gente que o mais arriscado é para quem queria tirar férias em janeiro, que tem que marcar até, né, no final da outra semana. Uhum. Acho que é o maior, mas a questão do poder mudar depois não tem problema. É um saco mudar no sistema, mas não tem problema mudar. Ok. Mas beleza. Então, vamos esperar o pessoal definir os calendários aí, mas para nós aqui, eu acho que isso já resolve nosso problema. Ok? Anderson, sobre os novos procedimentos, então. Tá, deixa eu compartilhar a tela aqui, então. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tá aparecendo agora. Tá? Eu vou só contextualizar de novo, tá, Alexandre? Porque a entrada da professora Natália. Beleza. Beleza? No próximo ano, a partir de 1º de janeiro de 2022, todo o sistema de pós-graduação ele vai sofrer uma mudança para ficar assim, vai se assemelhar mais com o sistema da graduação. Então, assim, eu tive um treinamento semana passada, né? Esse é um tutorial que eu recebi, que eu vou encaminhar para todo o corpo docente. E posterior, os docentes podem encaminhar para os discentes se acharem válido, né? A representação docente também pode fazer um relato para os colegas sobre isso. E agora, as atividades que são exercidas pelo colegiado, pela secretaria, pela coordenação, elas vão ser automatizadas dentro do MinUFOP. Essa página que eu estou compartilhando aqui são os novos requerimentos que já estão implementados no sistema, né, que vai começar a entrar em vigor a partir de 1º de janeiro, e que os discentes vão poder fazer. O procedimento de matrícula que a gente tinha anteriormente era o discente encaminhar um e-mail ou preencher um Google Forms, né, com a anuência do orientador, e posterior isso, a secretaria fazia manualmente a inserção das disciplinas que o discente queria na grade dele. Agora vai ser tudo feito através do MinUFOP, não vai mais passar pela secretaria. Esse processo será automatizado, bem como outros procedimentos, como, por exemplo, o requerimento de alteração de matrícula, o requerimento de trancamento de matrícula. Agora, o procedimento vai ser o aluno requerer dentro do MinUFOP, o orientador, a orientadora dele, irá receber um e-mail com o teor do requerimento, irá ter de fazer um parecer sobre esse requerimento e, em certos casos, apenas o parecer positivo ou negativo do orientador ou orientadora vai ser o suficiente para que o sistema dê prosseguimento, né, ou encerre a questão. E, em certos casos, vai precisar do aval do coordenador. Por exemplo, em trancamento total de matrícula. Assim, então agora vai... Basicamente, esses requerimentos que passavam pelo colegiado, como o trancamento de matrícula, matrícula em disciplina não integrante do curso, vão ser todos feitos assim agora. É um novo procedimento que a PROP trouxe. E aí eu estou trazendo para o conhecimento do colegiado essa questão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, gente. E já vem com os prazos para o requerimento no calendário da PROP? Já vem definido? Igual vem na graduação? Já, professora Natália, vai vir desse jeito. Isso é um outro ponto. Foi muito interessante a sua pergunta. Porque agora, certa maleabilidade que o colegiado tinha no sistema acabou. Agora é totalmente engessado. Se o prazo para trancar a disciplina é até o dia 20, por exemplo, se o aluno não fizer até o dia 20, o orientador não deliberar até o dia 20, dia 21 já não consegue mais. Aí é um outro procedimento que a gente vai ter que fazer. Aí o coordenador do programa vai ter que entrar em contato com a PROP, pedir uma exceção, justificar a exceção, para que possa ser deferido ou não a exceção, né? É igual a graduação já faz. Pois é. Não, e isso ajuda demais. Nossa, tem um prazo para essas coisas, não aparecer trancamento de matrícula dia 24 de dezembro, para a gente deliberar. Nossa, isso ajuda Esses demais. aqui são os iniciais. Né? Durante o treinamento já foram apontadas a necessidade de outros requerimentos, como matrícula em estágio de docência, um próprio campo escrito outros, mas eles serão inseridos assim que possível, né? Segundo o pessoal da PROP. Mas isso aqui já ajuda bastante. A gente vai manter no site, né, o formulário para excepcionalidades. Por exemplo, igual o professor André agora requereu
via Google Forms uma excepcionalidade que não contemplaria aqui dentro do sistema MinFop. Pois será é. que não era mais fácil deixar a excepcionalidade por e-mail, não, Anderson? Para não deixar os duas questões de formulário abertas? Não sei, sim. Assim, é uma opinião minha, mas aí vocês podem deliberar. O que o colegiado decidir, eu acato, claro. Eu prefiro deixar as excepcionalidades para o Google Forms, porque ele gera um recibo para Entendi. Não, o professor. eu tô só dando uma sugestão, porque no medo de aparecer, de dar o trabalho duplo para você mesmo, sabe? De aparece o formulário, você tem que responder a pessoa para falar para fazer depois no sistema, entendeu? Entendi. Mas você Não, acha mais mas o tranquilo? formulário vai ser só para excepcionalidade, o que não comporta dentro do sistema. No caso, por exemplo. Vai chegar o formulário com coisa que comporta no sistema. Eu tô falando assim, sim. deixando o formulário lá, provável. talvez escrever lá no site, né? Para conferir Entendi. primeiro, ou então colocar no formulário, entendeu? Para a pessoa conferir primeiro no sistema se tem lá, porque senão você vai ficar preso nos dois. Entendi. Não, eu concordo 100%. A gente vai ter que A gente vai no colocar site. isso no formulário, até porque depois que esse sistema entrar em vigor, eu não vou poder mais matricular o aluno livremente, igual eu vinha fazendo, entendeu? Ok. Márcia. Anderson, Sim. a gente não tem previsão para a questão dos requerimentos de estágio de docência, então, né? Não, vai. A gente vai ser mantém o que a gente tinha combinado. Eu e a Eloá já estamos montando a gente vai enviar para a comissão de bolsa semana que vem. A gente já está montando o tutorial, então a gente pode manter, que né? ótimo. Sim. Então tá. Ok, então, Anderson, manda pra gente esse tutorial para todos os professores. Eu acho que ele tá bem explicado, né? Ele tem aqui emissão de diploma, tem uma série de requerimentos, né? Tá com print. talvez até esse manual possa ficar no nosso site também, sabe, para orientar os alunos também como fazer e tal. E ficar Eu vou só perguntar se a própria me autoriza a disponibilizar no site, né? Porque aí fica público. Porque eu pedi autorização para divulgar para o corpo docente. E posteriormente o corpo discente. Entendi. Aí eles me autorizaram. Agora no site, mas eu vou verificar isso sem problemas. A informação deveria ser pública, né? Mas enfim. Sim. Mas aqui, ó, é só um modelo, né? O professor vai receber, né? O requerimento. Ok. E só mais uma observação, mas não menos importante, né? Com a implementação dessa novas funcionalidades no sistema, toda a estrutura de defesa vai ter que ser repensado também. O modelo de defesa, porque agora as declarações também vão ser geradas via sistema, a ata vai ser gerada via sistema, e o cadastro do professor visitante agora exige novas informações de cunho, assim, estritamente pessoal, como, por exemplo, nome da mãe, data de nascimento. Eu vou ter que repensar isso aí, né? Eu já até comentei com a Márcia anteriormente. A gente vai fazer um tutorial, um e-mail explicando. Beleza. E esses dados do professor visitante que a pessoa inserir no sistema, a gente, eu digo você e o coordenador conseguem ter acesso, porque a gente precisa disso depois para o Sucupira. Sim, deixa eu até abrir aqui para poder mostrar que fica mais fácil para contextualizar. Começo do ano que vem eu já tenho que preencher o Sucupira referente a esse ano de 2020. Aliás, isso é uma outra mensagem que a gente tem que passar para os professores e alunos. Atualizar o Lattes, quem ainda tiver com o Lattes desatualizado, atualizar. Aqui, só para o colegiado poder ver, eu estou aqui no meu sistema, né, da pós-graduação, na aba de cadastro de professor, né, que sempre que o professor participa de uma defesa, eu preciso cadastrar ele na instituição, mesmo como visitante, enfim. É porque a gente precisa disso para o Sucupira, você sabe bem, né? Sim. Beleza. Eu vou colocar aqui, agora, tudo que tem asterisco são informações que estão sendo exigidas agora, que não era exigida anteriormente. Antes era exigido apenas o CPF dele e quando que ele começou as atividades, o nome, né? Quando que ele começou as atividades e o fim. Deixa eu só um segundo aqui. Vou gerar um CPF aqui aleatório, só para testar o sistema para vocês verem. Vou colocar...
Antigamente, eu conseguia... Nossa, que é meio de... Antigamente, eu conseguia cadastrar um professor visitante apenas com essas informações. Agora, me é exigido o gênero, né, do professor, professor, enfim, porque aparece lá na ata agora, que o sistema gera, e também nos comprovantes que o sistema gera na nomenclatura, né, se for senhor, senhora, enfim. Tá me pedindo a data de nascimento, tá me pedindo o nome da mãe, esse número aqui é o número de identidade. E o e-mail, né? Uhum. Mas, assim, o que mais, assim, me chamou a atenção, o que me preocupa agora, é que esses dados aqui vão ter que ser fornecidos para a gente, que é a data de nascimento, o nome da mãe e o número. Você vai ter que criar, talvez, aí, Anderson, talvez até um Google Forms mesmo, para toda vez que a gente for fazer banca e tal, mandar esse formulário para o professor de fora, para ele preencher. Sim, eu já adaptei. Pode ser um caminho, né? O professor preencher, acho que é mais sensato do que pedir o docente para prestar essas informações no formulário. Não, isso pode ser feito via o orientador, manda o formulário e a pessoa responde e os dados já vão para você. O formulário respondido já vai para você e tal. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou agora os modelos que a gente tem, tá? A ata, ela vai ser gerada automaticamente no sistema, né? Agora não vai ter mais aquela ata que a secretaria fazia. Deixa eu estar baixando aqui. E essa ata fica com prazo de validade, não? Na verdade, não, Alexandre, porque ela só vai ser gerada agora após o discente fazer o depósito final. Ok. Beleza. Não vai ser gerado essa foi uma discussão que a Compep já fez também. Sim. Eu vou pegar o professor Alexandre como exemplo, tudo bem? Uhum. Alexandre? Sim. Aqui, ó, são as pessoas que participaram da banca do Rainer, né, que estão cadastradas. Uhum. Eu vou gerar aqui também, eu vou abrir os dois. Uma certificado de participação e outra ata. Aqui a ata de defesa, agora ela está saindo assim, ó. Tá um pouco parecida com o que a gente já fazia, né? Uhum. Você vem falando, o título da dissertação, tudo. E está saindo agora assim no sistema. Então vai ter que ter assinatura de toda a banca. Entendi. Viu? Beleza. E ela só é gerada após o discente fazer o depósito final. Isso é bom também, porque evita um negócio que eu nem sabia que existia, que era de muita gente que não deposita no Sisbin depois que defende. E aqui a declaração, ela tá vindo assim agora, ó. O próprio sistema tá gerando depois que eu alimento a defesa do discente, né? Uhum. Beleza. Então isso alcança, eu tô vendo do Rainer, isso alcança todas as defesas já havidas? Não. Teve algumas que eu cadastrei no sistema agora, né, que já entrou nesse período novo. A maioria das dissertações foram feitas em julho desse ano, entrou nesse sistema novo, mas as anteriores não. Ok. Aí, de informação que a secretaria queria passar, Alexandre, é apenas isso para o momento. Já é bastante coisa, né? É muita coisa, na verdade. A gente vai ter que se adaptar aí. Beleza. Obrigado, então, Anderson. Seguindo aqui, então, essa questão do retorno das aulas presenciais a gente já está resolvido. Antes de falar das resoluções, eu só queria falar sobre uma sugestão feita pelo professor Bruno sobre a aula magna do semestre que vem. E o Bruno está sugerindo para fazer a aula magna, a professora, não foi feito convite ainda é uma questão para a gente deliberar aqui. A professora Patrícia Valim, da Federal da Bahia, e ela recentemente estava num congresso falando sobre um congresso que ela organizou sobre decolonialidade, enfim, justiça decolonial, vários conhecidos nossos aí dessa área,
e o Bruno estava querendo, então, submeter ao colegiado, e eu estou fazendo em nome dele, se a gente aprova para ela, enfim, formalizarmos o convite, vermos a disponibilidade dela, enfim. Ela está fazendo pós-doutorado aqui no FOP. O Bruno me falou. Eu tinha uma sugestão, Alexandre, de fazer da aula magna, de pensar, e tipo foi o ano passado, que, né, você e a Flávia, a gente organizou junto com os estudantes já o seminário, que fazia tudo junto de uma vez, né, naqueles moldes. Pode ser. Né, que aí faz a apresentação das linhas, né, das pesquisas, de tudo, e já faz a aula magna o formato podemos fazer, em formato de seminário, mas aí já temos a sugestão do nome dela e a gente pode pensar também em outras pessoas também, tá? Ok, então em princípio, né, ficamos aí fazendo convite para ela. Beleza, está fácil de resolver. De requerimento discente, a gente só tem um requerimento novo, o que é incrível, porque na última reunião a gente ficou com 50 mil requerimentos. É um requerimento do João Ângelo Ambrosim Bernardes, pedindo trancamento do estágio de docência. Ele tem aí a anuência do Roberto, que é o orientador dele, e ele estava dizendo que a questão da pandemia acabou inviabilizando a conclusão do estágio nesse semestre, e ele, então, pede para fazer no próximo semestre. Trancar esse e fazer no próximo. Diga, Anderson. Ô Alexandre, só para a questão procedimental, eu acho que o trancamento de estágio em docência, ele é uma coisa que não existe, porque foi aprovado um plano de trabalho para ele com um período muito específico, ao qual ele tem que executar. Eu vejo, no caso, então, um cancelamento, e posterior ele vai ter que fazer novamente, né, o pedido para o Departamento de Direito, para que possa ser comunicado à Prograde, para seguir os ritos certos. Porque o trancamento da ideia é que ele paralisaria agora, né, aproveitaria todo o processo que ele já fez, e aí ano que vem ele começaria sem precisar passar por isso. E aí a gente pode ter um problema, né, administrativo por causa disso. Ok. Todo mundo de acordo, então? Tá. Então, Márcia, por favor, também é bom avisar os discentes aí sobre isso, caso, né, vou avisar. Eu e Eloá, a gente bota na nossa apresentação também do estágio de docência. Beleza. Essa é uma informação boa aí. Ok, vamos lá. Eu tenho 2 resoluções que eu queria tratar sobre elas, que é a resolução sobre bolsa e a resolução sobre credenciamento e recredenciamento. E, além disso, a gente tem um pedido, na verdade, do professor André, e eu queria, talvez, inverter e começar por ele, para a gente poder, então, depois falar das resoluções. O André, ele entrou no programa agora, então, obviamente, o edital não constavam vagas para ele, mas a gente tem também vagas, pessoas que foram aprovadas estão excedentes. A gente ainda não tem o resultado final, porque ainda existem recursos e ainda precisamos fazer a somatória final. Eu, Natália e outras pessoas ainda precisamos fazer isso, temos que terminar aí vendo os recursos e tal. Mas, aparentemente, se nada mudar, vamos ter algumas vagas excedentes. E aí, André, então, fale aí sobre o seu requerimento. E aí, na verdade, já dizendo o seguinte, a gente ainda precisa ter esse fechamento, né, para a gente poder confirmar quem vão ser os excedentes, de quem que é, etc. Sim. Eu pedi, né, caso o programa entenda que seja razoável, tendo em vista que eu entrei depois do edital, e tendo em vista que há um número menor de vagas para a linha 1 em relação à linha 2, bem menor inclusive, para tentar de alguma forma equilibrar isso, aproveitar candidatos que houvessem sido aprovados ficassem excedentes nas vagas. Eu participei de algumas das bancas de avaliações nesses dias, foi bastante interessante, do Roberto, do Amaury, do Bruno, do Flaviane. Estão na linha 1, a Flaviane e o Bruno aprovaram, pelo menos aparentemente, mais candidatos do que vagas. E aí cada um desses excedentes, tanto de Flaviane quanto do Bruno, cujos os projetos me interessam. Então, caso haja a aprovação do programa, eu gostaria de aproveitá-los, né, e orientá-los se for o caso.
Bom, beleza. O que a gente tem que decidir aqui nesse momento é isso. Se o André pode, né, ter remanejadas aí vagas de alunos aprovados excedentes, que obviamente, quer dizer, o procedimento na verdade a gente precisa primeiro homologar o resultado, né? E havendo alunos excedentes, tem que ver a segunda opção que eles colocaram, e se a pessoa para quem a segunda opção colocou não puder, enfim, a gente poder eventualmente fazer esse remanejamento. Então, a nossa deliberação nesse primeiro momento é isso. Se a gente pode remanejar, e para mim, assim, é muito claro que a gente não deve ficar com vaga ociosa. Se são 20 vagas, temos que preencher as 20, a menos que não tenha jeito mesmo. Né? Então, é isso. Então, deliberação, discussão, enfim. Estou de acordo. Agora os recursos que tiveram da entrevista já foram encaminhados, né? Aí acaba que no resultado final, que não é mais aquele recurso de 24 horas, né? São 5 dias, mas assim, tá tudo já esquematizado para finalizar, né? Não tem muito perigo, não. E aí vai consultar os candidatos também, se tem interesse, ou o programa já vai oferecer a vaga? Na verdade, assim, essa pergunta foi feita, inclusive, durante a entrevista. Beleza. Ok. Tanto para os candidatos da Flaviane quanto do Bruno. Eu não lembrei de fazer essa pergunta, não. Mas, enfim, eles colocaram na inscrição deles uma segunda opção. E aí, eu acho que seria o caso a pessoa da segunda opção não pegue, enfim, seria o caso de fazer o contato com o discente e ver. Quer dizer, ver se o professor tem, um outro professor da linha tem interesse, e, havendo esse interesse, aí conversar com o aluno, não é? Mas, nesse primeiro momento aqui, é só para a gente deliberar se essas vagas, eventualmente remanescentes, podem ser encaminhadas aí para o novato. Por mim, perfeitamente. Valor. De acordo. Bicho. Por mim também. De acordo. Ok. Então, aprovado. Alexandre, Diga, Renata. então, aproveitando o seu esclarecimento, é que eu não sabia, como eu participei também de bancas que foram conduzidas, na verdade, eram candidatos para o Roberto, teve uma candidata que foi classificada, está como excedente, né? E eu vi lá, até não constei na planilha, que a segunda opção dela é a professora Yara. E em entrevista, ela registrou, na eventual impossibilidade da professora Yara assumir a orientação, que ela tinha interesse de ser orientada por mim. Então, só para deixar registrado também, né, que o procedimento sendo seguido, aí você me comunica. Tá? Quanto a outra, eu acho que aí é diferente, gente. Por quê? Aí é diferente. O André, ele não participou do edital, sabe? Eu não sei, Renata, porque assim, aí por isso que eu perguntei até as questões, porque senão não tem justificativa da gente colocar o professor que a vaga está sendo escolhida e a segunda opção. Não, porque eu entendo assim, essas questões do professor André, né, com a justificativa de vagas na linha e ele não ter participado do edital, é uma coisa diferente, mas aí a gente abre o edital, coloca lá o aluno, né, o candidato escolhe a vaga, escolhe a pessoa. Eu acho assim, teve mais gente que está sobrando vaga, e eu sobrei vaga ano passado também, sabe? Porque senão fica muito estranho você pegar uma pessoa que não formalizou, sabe? Natália, eu acho que eu não me fiz entender. Eu só estou trazendo isso para o colegiado, tendo em vista que há um registro na entrevista, que não foi um questionamento meu como professora avaliadora. Não, eu só estou falando também, Renata, que eu não entendo que é a mesma situação, sabe? Tudo bem. Sendo equivalente ou diferente, eu estou trazendo uma informação para o colegiado que provavelmente ela não chegaria, porque ninguém vai checar a entrevista. É isso, entende? Então, como foi providência? E até o procedimento foi diferente. Eu acho que o André estava nessa... Acho não, ele estava nessa entrevista. Não foi questionado, assim, não foi nenhuma iniciativa minha, diferente do André, que não integrou o edital e etc. E, portanto, vislumbrando já essa alternativa, teve a iniciativa, não. Eu estou trazendo, mas de forma alguma eu estou reivindicando a orientação. Não me compreendam mal. Eu estou trazendo colegiado uma informação da qual, de uma entrevista que eu participei. É só isso. Agora, eu tinha entendido que você estava reivindicando, desculpa.
Não estou reivindicando, nem de longe. Estou informando, vi na planilha, inclusive já sabia disso, porque a candidata disse em entrevista, né, foi uma iniciativa dela, inclusive, então só por esse motivo. A gente vai ter que, no final, decidir sobre, eventualmente, vagas mas ociosas. não estou reivindicando. Né? Se for o caso de aproveitamento, eu estou à disposição. Beleza. Só isso. Beleza. Ok, então, resolvido isso, o Anderson, você quer falar sobre o negócio da seleção? Só para acrescentar na pauta anterior, a gente já teve casos no processo seletivo da redistribuição de vagas. Por exemplo, no caso, a professora Natália ficou com vaga ociosa e não tinha nenhum candidato que marcou ela como segunda opção, enfim, a vaga, eu não me recordo se foi, mas já teve processo seletivo que aconteceu. Eu tive segunda opção, mas eu não aprovei os projetos. Entendi. Eu não lembro se foi no processo seletivo passado, mas já teve processo seletivo anterior, que essa vaga, para não ficar excedente, foi redistribuída entre a linha, e caso a linha não tivesse excedentes, foi se pensado até em talvez repassar para outra linha. Não sei se chegou a ser executado na outra linha, mas em uma linha eu tenho certeza que sim. Aí eu queria só acrescentar isso, que a redistribuição de vagas a gente já teve, de candidatos, não, seria uma nova excepcionalidade. E aí sim vou fazer um pedido, tá? A depender de como se conduza, porque eu já conheço os 2 projetos, porque eu integrei a banca de avaliação, tá? Então já conheço os 2 projetos e as 2 candidatas. E aí, a depender da solução que seja dada, isso alterna, inclusive, a decisão. Quero dizer, se eu tiver apenas eu tenho uma vaga sobrando, né? Se eu tiver uma candidata, a candidata está definida, pronto, porque ela foi aprovada, é um bom projeto, etc. Se eu tiver 2 candidatas possíveis, tá? Pode ser que essa solução se altere. Então, não tem problema, o que for encaminhado, é só para não criar nenhuma situação que vai e volta, sabe? É só isso. Então, é só para decidir isso, para que a gente conclua pela segunda vaga, e se ela realmente for, eu puder assumir, né? A aluna que, inclusive, me indicou, ou se as 2, eventualmente. Ok. Anderson, você falou que você queria falar também sobre a informatização da seleção. O outro ponto que eu queria trazer é que a PROP também está investindo junto com a NTI para informatizar o processo seletivo. E aí, a partir de agora, vai ser um sistema à parte do MinFop, né, vai ficar dentro do servidor da UFOP, mas é à parte. A partir do momento que o candidato já inserir a documentação lá, e vai ter os campos específicos que ele tem que colocar o CPF dele, o formato que tem que ser o CPF, a imagem tem que ser foto nítida, enfim. O próprio sistema vai pegar essas informações, já vai indicar os prováveis inconsistências para a banca avaliar, né? O próprio sistema vai gerar as planilhas de lançamento de notas, o próprio sistema vai gerar essa publicidade, né? Esse arquivo para publicidade, vai ter segundo a PROP, vai existir uma instrução de como se deve ser feita essa publicidade para que se tenha uma maior homogeneidade entre os programas de pós-graduação da universidade, porque atualmente é bem diferente o processo seletivo de cada programa, enfim. E esse mesmo sistema que o candidato já vai inserir o documento vai ser o que vai ser utilizado para a matrícula. Então, agora o candidato não vai precisar enviar 2 vezes o documento. Por exemplo, enviou uma vez para fazer o processo seletivo e uma vez para a matrícula. Não, vai ser tudo por esse sistema. E uma das coisas que a PROP trouxe é que vai ter um período que vai ficar aberto para que as secretarias /coordenação, né, os 2 têm acesso a esse sistema, insiram quem serão a banca do processo seletivo. Mesmo que o processo seletivo venha a ocorrer em novembro, dezembro, outubro, segundo a própria, a banca já vai ter que ser definida com pelo menos 6 meses de antecedência, ou seja, no primeiro semestre do ano já vai ter que ter essa banca inserida nesse sistema para que possa ser configurado para o processo seletivo. Só para trazer essa informação para vocês, tá? Pois é, assim começar o ano, a gente já vai ter que pensar já na próxima comissão. Eu espero não estar no 3º ano seguido, senão eu vou pedir música no Fantástico, né? Nem eu só faço banca se tiver secretaria na próxima, fica registrado também, sem condição. A secretaria agora está fora do processo todo, foi tirado, colocado no escanteio todo dessa história. Não, mas assim, pelo menos alguém, sabe, para ajudar, não tem condição. Ok, pessoal, vamos lá. Todo mundo, imagino,
viu, ou teve a oportunidade de ver, as resoluções. Deixa eu mostrar aqui. Vou começar com a da Comissão de Bolsas, que já tramitou lá na Comissão de Bolsas. Na verdade, essa resolução ela já vem sendo gestada aí por várias sugestões do Bruno, do Arísio, que foi um representante discente aí da primeira turma, e aí a Comissão de Bolsas aprovou, e eu não sei se vocês viram a resolução, fizeram algumas sugestões. Ela muda, na verdade, a forma de escolha da representação discente, tem alterações mais cosméticas aqui. Uma coisa que vai mudar na questão das bolsas aqui é com relação à exigência de que o candidato à bolsa ele não pode exercer nenhuma atividade remunerada, e caso ele venha a arrumar um emprego, um estágio, qualquer coisa que seja remunerado, ele tem que abrir mão da bolsa. E isso é um negócio que que a Eloá, por exemplo, falou muito a gente falou muito nas reuniões, o Amauri também. Oi, Flaviane, bem-vinda. Porque isso dá uma dor de cabeça enorme para a gente, sempre dá trocentas discussões de comissão de bolsas por causa disso. Deixa eu só avançar aqui mais um pouquinho, Anderson, eu já te dou a palavra. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente... Acho que as questões de obrigações dos bolsistas, a gente deu uma reformulada, até porque na resolução original se dizia que o bolsista tinha que prestar 2 estágios probatórios, 2 estágios de docência, e a gente tirou isso por causa da norma da UFOP, que fala que só pode ter 1, e isso também dava uma dor de cabeça enorme para a secretaria ter que ficar inventando um negócio lá para colocar no histórico, não é? Então ficou só isso, ficou 1 mesmo, mas fora isso, o bolsista continuou tendo aqui uma série de obrigações, de coisas que ele precisa fazer, não é? Bom, basicamente isso. Vamos lá, para a discussão aí, Anderson. Professor Alexandre, eu queria só frisar que em conversa com a PROP, né, com a Luísa, que é a servidora responsável pela concessão de bolsas, que o fato do discente ter nome em processo em que pode gerar decisão favorável, né, a ele, enquanto ele advogando para terceiros, né, e ele venha a ser remunerado por isso aí é considerado trabalho, é passivo dele ter que devolver a bolsa. Então, assim, a partir do momento que o discente assumir a bolsa, ele tem que pedir para ser desligado dos processos ao qual ele vem representando. Assim, que fique bem claro, porque é uma coisa pública e é muito fácil um terceiro vir a descobrir e enfim, é irregular, é errado, ele tem que devolver o dinheiro, porque a bolsa é para dedicação exclusiva para a pesquisa. E isso é muito importante, de ser chamado a atenção, porque mesmo que a pessoa não esteja efetivamente advogando, se ela não pede a retirada formal ali, continua sendo em publicação. Eu recebo publicação até hoje, da época que eu era estagiário, né? E olha que isso tem 20 anos, pelo menos, que eu formei. Eu recebo até hoje. Coletivo isso, coletivo aquilo, que era o escritório que eu fazia estágio. E isso pode dar realmente um problema danado, né? Acho que a representação discente aí é bom avisar, conversar Eloá e Márcia para evitar esse tipo de situação. Não vamos, pela resolução, não tem exceção, não se abre exceção da pessoa, mas a atividade remunerada tem a ver com a minha dissertação. A gente não está abrindo exceção, porque esse negócio dá uma dor de cabeça enorme. Eu pensei em aprovada essa nova resolução, enviar um e-mail comunicando para todo mundo, mas ela só vai valer para a turma de 2022. Sim. Tá certo? Mas assim, só para deixar claro. A resolução atual continua valendo para as turmas em vigor. Sim, a minha turma. Ela só vale para as turmas de 2022. Diga, Ana Laura. Só aproveitando a deixa que o Anderson, você falou em relação a ter nome no processo, né? Eu estou cadastrada em 50 processos do Najop, né? Isso pode dar algum problema para mim? Eu estou trabalhando no Najop. Sendo no Najop, não, porque a atividade é não remunerada, né? Vocês não recebem honorários do Ana, eu acho que a mesma coisa...
Não, a Ana Laura está vinculada ao meu projeto, né? Ela entrou lá, ela está lá como bolsista de pós-graduação. É porque o Anderson falou em relação a ter publicação e tal, tem publicação todo santo dia, né? Porque o Najop tem 300 processos. Eu acho que é a mesma questão minha em relação à ouvidoria, que eu consultei a comissão de bolsas. Visto que eu não recebo... Mas tem processo também. Eu acredito, Ana, que essa questão que a própria trouxe para mim é com relação à remuneração, entendeu? Ah, tá. Caso vir a receber algum horário de sucumbência, enfim, entendi. Aí eu não sei como seria tratativo. Se seria devolver esse honorário ao erário, se seria devolver a bolsa, enfim. Eu só trouxe o que me foi apontado na última reunião. Entendi. Eu acho que projetos de extensão da universidade é outra história, mas fora isso... Tem publicação, né? Tipo assim, eu tô cadastrando em processo, faço audiência, sai publicação todo santo dia. E, inclusive, tem problema de honorário falando na Najop, né? Porque tem honorário de sucumbência e etc. E eu nem tô dentro da discussão, obviamente, que é só os professores, mas assim, foi só uma dúvida que foi, porque eu pensei que agora, porque a ideia, né, de quando eu entrei na Najop é deixar essa porta aberta, né, para outros alunos virem e também ajudarem no Najop, né, porque tem estagiário, mas, né, advogado sempre tá faltando na Najop, apesar de ter os professores, né, sempre bom. Mas ela não é uma atividade remunerada, então a essência dela é de ser uma atividade gratuita, então... Não, assim então como a ouvidoria também. Porque ele citou só a questão, tipo assim, da publicação no processo. Não, é que a publicação é um indício, né? Mas aí é claro, você poderia mostrar que você está fazendo os seus processos são todos da Najop, enfim. Não, então tá bom. Ok. Sobre a resolução, alguém tem alguma sugestão de mudança? Tá ok o texto? Podemos aprovar? Eu realmente queria aprovar essa resolução para a próxima turma. Visto que eu participei da construção, né? Na outra comissão, então... E ficou bem melhor do que a outra, gente. Tem nem medida. Sou a favor da aprovação. De acordo. Alguns relatórios que, na verdade, nunca foram requeridos e tal, a gente tirou, porque era um negócio que, sim, fazia sentido e tal. Ok, então eu vou numerar essa resolução. Acho que ela vai ser mesmo a número 1 de 2021, a primeira mês desse ano, e vou publicar no site, tá? Bom, essa é uma. A outra é a resolução de credenciamento. Deixa eu abri-la aqui. Provavelmente era ela que estava aberta, não era não? Não, era. É que estava aparecendo, era ela? Não, estava de bolsa. Então eu li errado. Estava credenciamento e descredenciamento lá no caput da bolsa também tem, agora não confundi. Eu vi tudo bem. Deixa eu ver qual que tá aqui agora. Era essa. Ah, é? Uai, foi errado. Não, mas tudo bem, vamos lá. Nem que eu estava descendo, o trem não estava aparecendo aqui. Mas beleza. Essa resolução, essa mudou bastante coisa. O Amauri fez algumas sugestões, eu deixei aqui, mas eu discuti com o Amauri as sugestões que ele deu anteriormente, tá? Então, assim, não sei se vocês viram, o que o Amauri fez algumas sugestões hoje à tarde, então... Não vi, não. O que o Amauri colocou aqui, por exemplo, no artigo 2º, é que acrescentar, ele chamou de... Ah, tá. Não, a primeira sugestão dele aqui é de mudar esse artigo, que é da redação original, que diz, né, que ao final de cada ano os professores devem apresentar relatórios que demonstrem sua produtividade científica. Na verdade, e eu concordo com a Amauri, esse relatório é totalmente desnecessário. Nunca foi exigido, inclusive, e é totalmente desnecessário. O que é necessário para o professor é manter o Lattes atualizado, e essa obrigação existe em algum artigo aqui para frente. Então, na verdade, esse artigo aqui... Nesse ponto, não, eu tinha pensado, por isso não escrevi, para trazer mesmo para a gente conversar, se de fato, diante da necessidade do relatório, se a gente não poderia aproveitar aquele relatório anual que é enviado para a chefia de departamento na graduação, de forma que a gente incluísse, porque o que tem que comprovar pela indicação aqui são as produções. E lá nesse relatório já tem, né, a indicação desse conteúdo. Então, que eventualmente houvesse esse compartilhamento do mesmo relatório da chefia para... Mas assim, eu realmente acho esse relatório desnecessário, porque o nosso relatório é o nosso currículo Lattes.
Se você mantém o currículo Lattes atualizado, Não, tô tá de tudo lá. acordo. E para eu preencher o Sucupira, eu vou no Lattes. Imagina ficar consultando o relatório, então eu vou no Lattes. Né? Diga, Anderson. Eu ia citar essa questão mesmo, Alexandre, que o Sucupira já puxa tudo. Talvez, eu não sei mais para frente na resolução, se tiver uma maneira de pedir ao professor que comprove que atualizou o Lattes, já basta para gente. Tá logo aqui, ó. Não, tá. Aqui tá dizendo que ele tem que apresentar o currículo Lattes atualizado. Mas eu não lembro se eu coloquei no artigo 5º, que é para o recredenciamento, a questão do Lattes. O que eu acho que, de repente, eu posso mudar aqui a redação desse artigo 2º e colocar que os professores deverão, pelo menos uma vez ao ano, atualizar o currículo Lattes. Preferencialmente, ao final de cada ano, os professores deverão Não coloca atualizar. ano, não. Coloca manter sempre atualizado. Eu atualizo a cada coisinha que aparece. Eu também. Eu, pelo menos uma vez por mês, eu atualizo, para não endoidar. Mas eu acho deixa manter sempre, estar com o currículo atualizado, entendeu? Uma coisa assim. Tá? Vamos lá. Com relação ao credenciamento, aí eu dividi, porque estava muito bagunçado o credenciamento com o recredenciamento, e eu dividi. Ô, Alexandre, esse Oi. negócio que a Natália falou, estar atualizado, eu considero que a gente tem que pôr um limite temporal. Porque senão a pessoa fala assim, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, assim, é de 6 em 6 meses, é de uma vez por ano. Algum limite temporal tem que ter, porque senão vira uma regra sem sanção clara, sabe? Na verdade, lá no recredenciamento, eu vou falar alguma coisa sobre isso. Tem alguma coisa sobre isso lá no recredenciamento. Geralmente a gente pode mudar a redação, entendeu? É só assim, estar com o currículo atualizado é o que se pressupõe, mas essa regra não é para os professores que atualizam o tempo todo. Essa norma aí é para quem não cumpre esse tipo de cultura. Então, é preferível, na minha opinião, ter algum parâmetro temporal, porque senão a gente nunca vai conseguir falar, assim, o professor está há 1 ano e meio, eu já tive problemas na PUC, assim, horríveis com isso. Eu tenho um professor que não conversa comigo há anos porque eu descredenciei ele. Quando eu estava no colegiado, de permanente para colaborador, porque tinha 2 anos que ele não atualizava o Lattes dele. Então, assim, tem que ter uma temporalidade mínima, sabe? Porque ela não serve para as pessoas que são adeptas à cultura de atualização. Ela tem que servir para os não adeptos, na minha opinião. Não sei se a Natália concorda com a minha observação. Vamos lá. Eu tinha até uma sugestão em complementação, Flaviano, que eu acho assim, ao invés de colocar prazo, colocar sempre atualizado ou sabe assim, ou quando o programa solicitar, entendeu? Ou nos prazos determinados pelo programa, porque às vezes assim, vai ter o coleta cápsula, sucupira e tal, precisa daquela atualização ali do mês. Aí o programa solicita para todo mundo, entendeu? Naqueles prazos, porque eu acho assim, né, lá no recredenciamento, que está lá no artigo 5º, né, fala a questão, né, dos parágrafos anteriores, de participação de comissão e tal, mas eu acho que podia deixar, sabe, essa comprovação do currículo sempre atualizado, e a resposta, né, quando solicitado para atualização do currículo, sem ter prazo, sabe? Porque vai que a pessoa, eu fico imaginando assim, a pessoa já vai falar que eu já atualizei esse semestre, quando a secretaria precisar de outra, quando o programa precisar de outra atualização, sabe? O problema de atualizar, por exemplo, uma vez por semestre, uma vez por ano, é que às vezes aparece alguma coisa justo no final. Pois e se eu já atualizei esse semestre, não precisa se preocupar. Então, assim, deixa a regra da atualização e quando solicitado pelo programa.
Não, Aí nós temos uma demarcação quando solicitado. Porque só está sem uma temporalidade que não seja prazo, eu acho que é difícil demais de aplicar a regra. Ela fica meio inócua. Estou satisfeita, é só essa minha sugestão. Eu mudei aqui a redação para colocar... Opa. Os docentes deverão manter atualizados seus currículos Lattes, acho que Lattes é tudo com maiúsculo, né? Inclusive quando solicitado pelo colegiado. Não sei se atende aí. Ok? Vamos lá. Essa eu vou ter que passar artigo por artigo, viu, gente? Porque ela muda muita coisa e, enfim. E não teve o debate prévio em outra comissão, como o de bolsas. Artigo 3º, o calendário do PPGD fixará os prazos para pedido de credenciamento de novos docentes, o que deve acontecer pelo menos uma vez ao ano. Isso está sendo acrescentado. Está em vermelho, inclusive, né? Parágrafo 1º, os professores interessados em pedir o credenciamento deverão preencher formulário próprio e atender aos requisitos definidos na presente resolução. O requerente deverá, além de preencher o formulário, apresentar currículo Lattes atualizado, indicar uma das disciplinas existentes, isso é igual também. O que eu quero chamar a atenção é o que está de novo aqui, né? 4. Apresentar plano de trabalho em que demonstre a aderência de sua produção científica à área de concentração e à linha de pesquisa e ao projeto de pesquisa aos quais pretende se vincular, que essa é uma questão lá da CAPES, né? E 5, comprovação de anuência departamental para sua atuação junto ao programa, e essa é uma sugestão que vem de reuniões da própria, que já soube de tretas que deu aí de professor de um departamento e dar aula no outro, um programa de outro departamento, e isso afetar os encargos dele. Vamos lá. Anderson. Alexandre, minha sugestão é só no primeiro item lá, com relação à temporalidade, que fala que o colegiado vai determinar os prazos, né, que tem que ser uma vez por ano. Eu queria sugerir que fosse 2 vezes por ano e que ou fosse nas 2 primeiras semanas de cada período letivo ou nas 2 últimas semanas de cada período letivo. Já deixar fixado esse prazo, porque senão todo ano o colegiado vai ter que determinar quando que vai ser. Pode ser. O que vocês acham? Eu acho que tinha que ser uma vez por ano só, sabe? Podia até determinar, assim, na primeira semana acadêmica do segundo semestre, não sei, sabe? Mas eu acho que os pedidos podiam ser uma vez por ano só. Tem que dar um trabalho. Mas ou quando o colegiado abrir, entendeu? Porque tem que ficar uma hipótese aí, gente, e se a gente tiver um professor que saiu, uma situação específica que a gente precisa integrar? Vocês não acham, não? Pode ser. Quando pode ficar ali o que deverá acontecer pela mesma vez ao ano, ou excepcionalmente por deliberação do colegiado. Se não for fixar na resolução, se não for fixar na resolução as datas, acho que quando diz pelo menos uma vez ao ano, ok. Agora, se for fixar, igual a Natália falou, na primeira semana do segundo semestre, ou outra data qualquer, ou como o Anderson falou, até a segunda semana de cada semestre letivo, aí você indica necessariamente a quantidade, senão... Uhum. Mas pelo menos uma vez ao ano pode ser mais, entendeu? Então, assim, eu acho que a sugestão do Anderson foi mais para facilitar o colegiado não ter que estar marcando uma coisa que vai acontecer anualmente, né? Pois é, porque o que está aqui é que a gente tem que fixar o prazo, né? Mas eu acho que isso é tranquilo de fixar, gente. Num semestre a gente fixa para o outro, sabe? Faz uma vez por ano que não vai fazer também, né? Que aí não precisa colocar essa exceção, sabe, Alexandre? Deixa pelo menos uma vez por ano. Quando excepcionalmente precisar, faz, sabe? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, o que for. Porque não está dizendo que só pode ser uma vez por ano, né? Tá falando pelo menos. Tem necessidade, eu acho que acho que está implícito. Talvez você já esteja implícito, né? Isso quer dizer. Oi, André.
eu sou o não membro mais falante do mundo, né? É só porque foi o meu caso. Se for fixar alguma data, que ela seja compatível com o edital. Porque eu ia fazer essa ponderação. Foi o que aconteceu comigo. Se eu tivesse pedido antes, por exemplo, eu já teria entrado no edital e a vida teria sido mais simples para todo mundo. Eu não sei se o edital tem normalmente uma data definida, uma coisa assim, que fosse um pouco compatível com isso. Se for colocar um prazo. Só isso. Eu acho que pelo menos, gente, está abarcando tudo, sabe? Pode ter mais vezes, pode ter coisa. E aí, já que a gente já vai ter que, o colegiado, né, já vai ter que pensar na data do processo seletivo no primeiro semestre, quando fizer a data do processo seletivo, já marca a mesma coisa, né? Ok, por mim, tá beleza. Precisa constar expressamente que essa fixação, porque está ali o calendário do PPGD, o calendário já é aprovado pelo colegiado, né? Uhum. Então, ok, então está definido aí que... Então tá, porque senão eu ia sugerir completar a redação, mas tá ok. Porque a gente faz o calendário de banca, calendário de qualificação, né? Já mais uma data, tá? Mais uma, menos uma, já tá. Ok. Vamos lá. Tá. O artigo 4º, ele teve bastante mudança aqui, porque a questão, eu dividi o credenciamento e o recredenciamento, foi uma coisa que a gente comentou na última reunião. Então, eu deixei o artigo 4º para o credenciamento, como vocês viram, o 5º só para o recredenciamento. E a questão da produtividade, o que eu estou colocando aqui é que o candidato, né, o credenciamento tem que comprovar a produtividade bibliográfica e seja simultaneamente aderente à área, a uma das linhas e a um dos projetos de pesquisa vinculados às linhas. E aí joguei para o parágrafo primeiro a questão dos critérios. Está meio desformatado aqui, que eu baixei do Google Forms, depois eu vou reformatar. E aí, eu sei que a gente não pode ficar priorizando né, produtividade modelo fordista de produção, mas, como eu defendi na minha outra reunião, eu preciso ter algum parâmetro para poder avaliar, né, tanto o credenciamento quanto o recredenciamento. Então, o que eu coloquei foi que a pessoa tem que, para o credenciamento, demonstrar produção bibliográfica mínima no biênio anterior ao pedido, pelo menos 2 produções alternativamente, né? Artigo em periódico, classificado como B5 ou superior, vigente à época do credenciamento, que esse negócio também muda, né? Ou livro ou capítulo de livro, texto completo publicado em anais de evento científico nacional e internacional. Tá? E, em qualquer caso, para efeito de evento, né, não pode ser evento da própria UFOP. No parágrafo 2º está dizendo que se houver divergência entre o documento diário da CAPES sobre esses assuntos, né, e o que está na resolução, prevalece, obviamente, o que está na CAPES. Para o terceiro, o colegiado poderá, excepcionalmente, e aí é uma questão... aliás, não, isso aqui não ainda é a questão da... o Amaury tinha chamado a minha atenção sobre isso, e realmente o Amaury está certo. Esse parágrafo terceiro, na verdade, ele não é aqui. Esse parágrafo terceiro, na verdade, ele é no artigo 5º, e eu vou ter que renumerá-lo aqui, gente, só um minutinho. Só para fazer sentido isso. Estava tudo junto, e aí agora mudou. Depois eu deixo bonitinho. Esses são os critérios para o credenciamento. Tá? Artigo 5º fala sobre o recredenciamento. Todo docente permanente do programa deverá fazer o recredenciamento a cada 4 anos. A ideia de 4 anos é porque a gente faz avaliações quadrienais, né? Junto à CAPES. Para efeito de recredenciamento, vale o disposto no inciso 4º e parágrafo 1º do artigo anterior, sobre a questão da produtividade, só que ao invés de considerar o biênio anterior, a gente vai considerar justamente o quadriênio, já que é feito justamente de 4 em 4 anos. Aí eu acrescentei um parágrafo 2º, falando sobre obrigações do docente permanente que serão avaliados para efeito de recredenciamento, que é participar de pelo menos uma das comissões permanentes do programa, e isso é algo que é essencial para a gente poder funcionar, né, que o pessoal participe de pelo menos uma comissão, para a gente não ficar doido, sobrecarregado. Deixa eu só ler aqui, eu já dou a palavra, Natália.
Manter em funcionamento um projeto grupo de pesquisa aprovado em assembleia do departamento, registrado no diretório lá do CNPq. Orientar pelo menos um aluno de mestrado até o limite de 6 por ano, salvo deliberação em sentido contrário do colegiado. Mas vamos lá. Antes de eu passar para os próximos. Diga, Natália. Eu acho que também podia colocar, além da comissão permanente, da comissão do processo seletivo. Em 4 anos, a pessoa tem que ter participado pelo menos uma vez, entendeu? Porque, né, fica aí gente carregando piano e outros tocando, né? Podemos, eventualmente, colocar aqui... participar de pelo menos uma das comissões permanentes do programa. E qual sugestão vocês sugerem? Ir no quadriênio pelo menos uma vez da comissão de seleção do programa? Sim. Vou colocar E uma vez o processo seletivo da... Fala depois do... Da banca, né? Porque talvez pode ter gente que está fora de comissão, entendeu? Por número mesmo. Sim. Eu ia questionar sobre isso, sobre assim, como é que, por exemplo, nas comissões permanentes, espera aí, Vitor, nas comissões permanentes, se é necessário que a pessoa se candidate, ou uma vez sendo indicada, né, ela precisa aceitar em algum momento. Entende? Porque eu não sei se é mediante solicitação, né, do programa, ou se, ao contrário, é dever do professor permanente ter iniciativa de, né, se prontificar em participar. Acho que, na verdade, pode ser as duas coisas, porque ou a pessoa toma a iniciativa e beleza, vai pelo amor, ou vai pela obrigação mesmo, se não quiser. Não, mas quanto a isso, tudo bem de ser nomeado. A minha dúvida é se ele não foi indicado, entende? Mas acho que pode ser as duas coisas. Por isso que eu pensei na banca do processo seletivo para... Não tem como, não é possível que ele vai estar 4 anos no mas programa. aí, tá vendo? Porque do jeito que tá ali, seriam as duas coisas, Natália. Você acha que tem que ser ou? Entendeu? Que ali tá aí. Eu acho que a comissão... Eu ia até questionar vocês, me perdoem até a ignorância, talvez, se existe alguma documentação indicando as comissões permanentes do programa, e dentre elas, por exemplo, a de seleção escapa, porque a de seleção ela é constante, né? Eu não sei se consta na qualidade permanente. É que, na verdade, a banca de seleção ela é rotativa, né? Ela seria uma comissão temporária, se a gente pode chamar assim. Ela é frequente e não é permanente, é isso. Ela acontece todo ano, mas os membros são escolhidos a cada ano também. E as outras, as comissões vão ficando, as pessoas Eu estou pensando que como... eu estou pensando nessa questão de acumular mesmo, sabe? Eu ia sugerir alternativa, até por causa do trabalho. Não, assim, eu acho que talvez pode ser até 2 incisos. 2 incisos, se a gente for pensar assim, que a comissão ela vai depender dessa participação ou não, sabe? Eu acho que talvez poderia colocar a comissão permanente ou colegiado, entendeu? Como uma hipótese. E no inciso 2, colocar, sabe, no quadriênio, pelo menos uma vez da banca do processo seletivo. Talvez também participar, pelo menos, de uma das comissões ou do colegiado, e esse talvez caberia uma exceção com justificativa, entendeu? Falar, não participei porque não fui eleito, não participei porque não fui indicado, entendeu? Esse cabe justificativo. Eu acho, o participar da banca de processo seletivo, acho que não cabe justificativo, não. Mas o meu pensamento nem foi no processo seletivo, sabe, Natália? Foi das outras comissões mesmo, porque como estava no não, a minha dúvida é parecida com a sua, sabe? Porque eu acho que talvez tem gente, acho que do da tamanho banca do ninguém programa quer tá hoje, participar que não vai mesmo. caber em comissão. É porque da banca é sempre muito árduo conseguir integrante, né? Agora, das comissões, às vezes elas, assim, naturalmente vão se compondo, e às vezes o professor não foi cogitado a integrá-las, né? Não é tão mas aí, natural. ou do colegiado, ok. Hã?
Não é tão natural assim, não, as composições, né? O que eu fiz... Quais são as comissões permanentes? É de bolsa? Na verdade, a gente precisa de egressos, a gente precisa instalar uma comissão de autoavaliação, tem a comissão de publicações que também precisa ser reinstalada, enfim. Com essa coisa desses últimos 2 anos de pandemia, a gente realmente ficou no ar, esses negócios a gente precisa instalar. A questão da comissão de autoavaliação, a gente precisa urgentemente colocá-la para funcionar, né? Inclusive o próximo quadriênio. Tá, agora uma coisa que eu me perdi aqui, desculpem, salvo autorização do colegiado, no caso, a autorização do colegiado seria para... Para não participar de nenhuma comissão, não é? Não sei, eu estou só pensando previamente alto ou no momento Não, eu acho que talvez, salvo justificativa, sabe, assim, deferida pelo colegiado. Não, aprovada, a justificativa aprovada. É isso. Sim. E o período fica em aberto, né? O que quero dizer você pode ter participado de uma comissão dentro do quadriênio, independentemente do tempo que você permaneceu como integrante dela. Pelo menos um mandato, Tá sendo de 2 anos, né? Igual do colegiado. Então, na verdade, talvez não seria participar, seria ter o mandato completo, alguma coisa? Exercer o mandato completo? Não, porque eu acho que pode acontecer de não ter o mandato completo nos 4 anos, sabe? Eu acho que participar, dá para entender. Gente. E aí eu acho que o colegiado pode fazer esse tipo de avaliação, né? A pessoa entrou, ficou 1 mês e saiu, vamos combinar que, né? Não é igual o vice que assume por 1 mês e é considerado mandato, né? Que é diferente. Pois, eu acho que se fosse mais claro, às vezes estava melhor, mas se não é um mandato inteiro também, não sei como é que seria. Porque, por exemplo, às vezes ele integra e não participa. Mas o colegiado vai ter que analisar, gente, sabe? Eu acho assim, os requisitos que a gente está colocando é requisito para todo mundo. A situação, quando chegar no colegiado depois, que a gente sabe. Aí, a gente não, né? Que é o site. Pelo menos a gente está criando pelo menos um parâmetro. Atualmente não tem parâmetro nenhum. Então, assim, eu acho que depois a gente pode melhorar, ver como é que a coisa vai e ir melhorando aí. Tá? Uma coisa que foi falado, acho que pela Flaviane, na nossa outra reunião, e aí eu acrescentei, a comprovação de produtividade no período de avaliação poderá considerar a média no período, isso já estava na atual, no período de forma a compensar eventual ausência de produção em um ano com a maior produtividade em outro ano, mas o que foi acrescentado mesmo é esse quarto aqui. O colegiado considerará para efeito de avaliação licença do docente para realização de pós-doutorado, licença por doença e licença gestante, de forma que isso não impacte negativamente no pedido de recredenciamento. Ok? Flaviane tinha lembrado disso e tal, e aí eu fiz acrescentar aqui. E também coloquei um parágrafo 5º aqui. Oi, quem me chamou? Secretaria. Diga, Anderson. Ô, Alexandre, talvez um parágrafo 5º caiba também essa questão da licença gestante, né? Ou para o tratamento de saúde, talvez. É por isso que eu estou deixando que o colegiado vai deliberar sobre isso. Né? Então, essa Sim. pessoa... Não, eu ia dizer porque são conteúdos diferentes, não sei se estou entendendo corretamente. No parágrafo 4º ainda se está a dizer sobre avaliação do recredenciamento. E no 5º apenas em relação às orientações. É porque lá em cima está dizendo que o professor permanente tem que orientar pelo menos um aluno por ano. Por ano? Orientar pelo menos um aluno de mestrado, limite de 6 por ano. E eu já estou colocando, salvo deliberação em sentido contrário do colegiado. E aí o parágrafo 5º é justamente sobre isso. Que o colegiado pode, excepcionalmente, autorizar que ele não oriente novos alunos durante 1 ano, desde que o pedido seja justificado em razão das atividades acadêmicas. Não, ok. Entrou em licença maternidade. Então tem que ou licença gestante. Não requereu. Tem que orientar? Entende a dúvida? Porque para fins de recredenciamento é uma coisa. Ok, estava em licença, portanto, por esse motivo, vamos considerar, né, que não orientou, etc. Mas ele pode requerer, ela, né?
Pode requerer? Eu acho que a gente vai ter que mudar aqui. Porque aqui eu coloquei a justificativa apenas em questão de Isso, atividades acadêmicas ou administrativas. administrativas. Mas a gente pode colocar... Acho que é isso, né, Anderson? Você pensou? Não sei. Sim, é essa interpretação que eu tive também, professora Renata. Estava muito limitada a justificativa. Deixa eu ver aqui. Ou coloca por licença de qualquer... Não de qualquer teor, né, mas não sei. Deixa eu só alocar isso aqui. Acho que cabe colocar também licença para tratamento de saúde, Alexandre. Mas isso está em cima. Isso tá em cima. Quando ele referencia as sim. parágrafo 4, já tem. Eu acrescentei que também considerando essas situações previstas no parágrafo anterior, e o parágrafo anterior justamente fala sobre a licença por doença e licença maternidade. Ok? Vamos lá. As outras coisas eu não mexi, e o que eu coloquei foi que a presente resolução entra em vigor nessa data e revoga a resolução anterior, mas eu acrescentei um parágrafo único para dizer que aqueles que já são docentes permanentes do programa, no momento de aprovação da presente resolução, terão prazo de 6 meses para requerer o recredenciamento, se submetendo para esse efeito às regras da resolução revogada, ou seja, a gente não vai aplicar, não é tipo lei da ficha limpa, né? A gente não vai aplicar retroativamente sobre um passado que não existia. Só o pessoal do direito penal que acha que isso pode acontecer, cutucando aqui o André. Fiquei numa dúvida aqui. Como o recredenciamento é a cada 4 anos, a definição de que o recredenciamento dos professores já integrantes do programa precisa acontecer em 6 meses, nós não vamos respeitar esse prazo de 4? É que, na verdade, é o seguinte, nós nunca fizemos esse processo de recredenciamento, a gente precisa fazer o primeiro, que a gente acabou de passar pela avaliação quadrienal. Então, logo após a avaliação quadrienal, é a data que os professores credenciados têm que pedir o recredenciamento. Isso que eu estou dando aí esse prazo, dizendo que tem os professores atuais, né, todos nós aqui, a gente tem um prazo de 6 meses para fazer esse requerimento, mas usando ainda as regras anteriores, e as novas regras vão valer para daqui 4 anos. Tá, e aí é porque eu não me recordo mesmo da anterior, desculpa insistir. Os critérios da anterior também eram a cada 4 anos, ou não? Ele falava, só que a redação ela estava meio truncada, mas falava 4 anos no caso de recredenciamento, produção de 4 anos e produção de 2 anos no caso do credenciamento, mas os critérios eram bem mais largos, falava de uma produção. Sim, mas a dúvida é essa, e eu te falo bem particularmente por causa da minha condição do programa, porque eu não tenho 4 anos de programa, entende? Sim, vai considerar o prazo que você tem. Assim, a Karine também, eu acho que não tem 4 anos. Quem foi entrando depois, o próprio André, que acabou de entrar, isso vai considerar o prazo... Tá, mas o André foi credenciado agora, então, assim, ele cumpriu alguns critérios. Tá simples de repeti-los. Uhum. Eu estou dizendo por causa da surpresa, eu não me recordo mesmo da resolução, estou sendo extremamente honesta aqui, mas estou dizendo sobre os critérios. Uma coisa é cumprir esses critérios, eu não me recordo, me perdoem, dentro de um período de 4 anos, entende? E aí, no meu caso específico, eu entrei em 2020. Então, eu tenho 2 anos de programa. Mas posso verificar. Eu só estou deixando registrado o seguinte, se essa surpresa de antecipação do recredenciamento pode, eventualmente, dados os critérios previamente estabelecidos, gerar algum tipo de dificuldade. Só isso. Entende? Porque uma coisa, eu não sei se era, porque eu não me recordo se a anterior era assim, igual está aqui muito claro, no quadriênio. Então, não é uma produção anual. Eu não sei, eu não me recordo se tem essa delimitação. Lá falava nos últimos 4 anos, na resolução atual fala. Ou seja, se era nos últimos 4 anos e a produção não aconteceu em 2, entendeu? Na verdade, vai considerar 4 anos se a pessoa já está há 4 anos. Se ela está a menos, vai considerar o tempo que ela está. Sim, mas existe uma determinação na anterior sobre produção anual? Lá fala.
Não, é porque eu não sei mesmo. Eu posso checar. O que eu quero dizer é o Uhum. seguinte. Tá eu quero aqui, que ó, Renata, tá Obrigada, no artigo 4º, que fala, né, do credenciamento e recredenciamento, regras mínimas, eu até coloquei aí no chat a resolução. Obrigada. Fala, comprovar a publicação no biênio, né, no caso de credenciamento, ou no quadriênio, no caso de recredenciamento. E aí tem lá os critérios. Uhum. É o artigo 4º da atual resolução. Tá, eu deveria ter dado uma olhada nela antes, mas fiquei confusa e levando a questão se essa antecipação do recredenciamento, ela... Só para deixar claro, não é uma antecipação. É que, na verdade, esse recredenciamento, pela regra atual, ele já deveria acontecer mesmo agora, logo depois da gente passar pela avaliação quadrienal. Entendi. Então, não, esse prazo de 4 anos não existia. Ele é novidade na resolução atual. Não existia. O prazo de 4 anos justamente existia, e o programa acabou de passar pelo seu 4º ano de existência. Tá, desculpa, gente. É porque eu estou tentando entender mesmo, tá? Os 4 anos, então, são considerados pela avaliação do programa, não do ingresso do professor. É isso. Eu acho que a avaliação acontece a cada 4 anos. Sim, mas o professor não necessariamente, no meu caso específico, eu não estive durante os 4 anos. Sim, mas por isso que eu estou dizendo. Se você está a menos de 4 anos, vai ser considerado o tempo que você está. Porque, na verdade, a produção... fala 4 anos, mas a gente está falando de produção anual. Ô, Alexandre, eu acho assim, eu estou olhando de fora, né? A opinião que eu estou tendo é assim, a dúvida da professora Renata tem 2 anos que ela está credenciada. Agora vai aprovar essa resolução. Ela vai ser descredenciada e vai ter que se recredenciar ou não? Porque quando ela entrou, ela tinha... eu vou ser mais direta. A minha dúvida é o seguinte: se os critérios, se é que eles poderiam ser cumpridos em 4 anos, se eles não foram em 2, dada a necessidade de requerimento nos próximos 6 meses, vai gerar o descredenciamento? Ou nunca existiu esse prazo extenso de 4 anos para que eles fossem cumpridos? Entende? Eu posso só pensar uma coisa? Claro. Eu acho assim, que nunca teve recredenciamento, Renata. É o primeiro recredenciamento que vai ocorrer. Então, o que eu acho? O seguinte, você não tem problema, porque você tem 2 anos de programa e você teve que comprovar 2 anos para entrar, entendeu? Não, tudo bem, Natália. Desculpa, gente, eu acho que eu realmente... Sou eu que não estou conseguindo ser clara. Eu entrei no programa, eu comprovei 2 anos passados, ok? Ainda que a gente queira aproveitar, esses 2 anos estão para somar 4, esses 2 anos já estavam comprovados, né? Senão não teria ingressado no programa. E esses últimos 2, após o ingresso? Continua contando. Você tinha que, pela norma antiga, que não tem muita alteração dessa nova, os critérios básicos não mudaram. Você, sendo uma vez credenciada no programa, você tinha que estar preparado, todo mundo tinha que estar, né, preparado a qualquer momento para o recredenciamento. Não, mas a minha dúvida é já estava previsto para ser agora. Como existe a possibilidade de você reaproveitar uma produção de 1 ano sobre outro, que tenha menos e tal, eventualmente a gente pode até colocar, ao invés de prazo de 6 meses, dar o prazo de 1 ano, para que todo mundo se adapte. Mas, assim, que o recredenciamento aconteceria agora, seria, de qualquer forma, assim, porque a gente acabou de passar pelo primeiro quadriênio. Entendi. Tá, eu acho aceito... 6 meses mais do que razoável, gente. Não, eu aceito a sugestão do Alexandre. 1 ano eu acho importante. Bom, vamos voltar. E aí a questão uma vez estabelecido isso, porque, na verdade, é a primeira, porque daí, de qualquer forma, daqui 4 anos, vai fazer um recredenciamento com prazo menor. Porque sim, não, eu entendi. 1 ano, vai ser 3. Nossa, então, eu acho que vai embolar tudo, gente, para frente. Não, nossa, e outra coisa, vou dizer, já que eu estou dizendo muito por mim também, né, até porque eu não posso dizer pelo outro, ou pela outra, eu registro aqui uma grande dificuldade de produção em virtude da pandemia. Que isso aqui que vocês estão escutando aqui, ó, é regular. Então, eu acho, né, a professora Natália sempre foi muito condescendente com a pandemia em relação a vários pedidos de alunos, inclusive, que foram trazidos. Então, eu solicito realmente esse ajuste aí para que o prazo seja de 1 ano, pelo menos. Ok, vamos lá. Márcia.
Eu queria só perguntar, tendo em vista que não me diz respeito, né, se a extensão do prazo implicaria algum prejuízo ao programa. Ou não. Acho que, em princípio, não. A ideia é, na verdade, de todo mundo se adaptar, porque a regra nova ela é mais rígida, não é? Mas, ao mesmo tempo, também, durante este ano, a gente não chamou a atenção dos professores de que eles tinham que estar preparados aí para o recredenciamento de qualquer forma. Enfim. Vamos lá, pela ordem aí, Natália. Gente, mas assim, nós estamos aplicando regra antiga, não está aplicando regra nova, sabe? E eu entendo assim, que talvez não é questão de prejuízo ou não, sabe, Márcia? Porque as datas não vão alterar, né? Assim, o quadriênio da CAPES, ele não vai passar a ser 3 anos, entendeu? Então, eu acho assim, não sei, o meu entendimento é que não tem justificativo o prejuízo do professor, porque nós estamos aplicando regra de uma resolução antiga, sabe? Não está inovando. Tá, Natália, tudo bem, desculpa te interromper, mas nós não estamos falando de um período regular, Natália. Isso foi trazido em inúmeras decisões aqui do colegiado. Inúmeras. A gente está aqui para votar, não é? Eu estou dando o meu voto qual que é, ué. Ok. Flaviane. Estou aqui montando a árvore de Natal, tá, gente? Então, se vocês virem muito barulho, é um cachorro, um menino, etc. Esse horário de reunião é difícil para as mães. Eu convivo com credenciamento e recredenciamento anual da PUC. Então, talvez a minha experiência seja importante para vocês entenderem. Não sei se vocês estão me ouvindo. Está me ouvindo, Alexandre? Alexandre, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim, sim, Flaviane. Pode falar. Então, cala a boca aí um pouquinho. Aí, a minha sugestão é que tem um prazo, isso é importante, mas casos especiais têm que ser resolvidos dentro do momento. Então, eu já tinha sugerido que professoras, durante o período dos primeiros 5 anos de vida dos seus filhos, tenham tratamentos distintos, como está na nossa ficha. A pandemia pode justificar, ou a doença de um professor também pode justificar. Então, assim, casos especiais a gente resolve. E a decisão de descredenciamento pode passar por um período de, vamos dizer assim, de teste ou de prova, vamos dizer assim, onde o professor se compromete a fazer uma compensação, aumentar a produção, e em vez de aprovar, por exemplo, de apresentar um artigo qualificado, a gente apresenta 2 em um ano, entendeu? Para compensar o que estava sem funcionar, o que estava atrasado. Isso a PUC faz, vários professores lá também têm questões de produtividade, especialmente aqueles que ficaram doentes e etc. Então, eu acho que a gente tem soluções. Não significa descredenciar a pessoa de imediato, entendeu? Até porque o descredenciamento de imediato gera prejuízo, aí sim, esse gera prejuízo para o aluno. Porque o aluno perde a orientação e sobrecarrega os outros colegas, que vão ter que assumir a orientação dos alunos. Então, a gente precisa pensar nisso de uma forma global. Não podemos ficar com o professor improdutivo por muito tempo, precisamos resolver isso, eu concordo, mas também eu acho que a gente tem que estabelecer um período de prova para ele fazer o compromisso de melhorar a produção e sob pena de descredenciamento. O que vocês acham?
Flaviane, só lembrando aí que essa questão, por exemplo, de licença gestante, auxílio doença e tal, inclusive foi colocado ali. Então, isso já está previsto também. Eu acho que a gente pode votar a proposta, então. Eu fiz a proposta, então vou sustentá-la, né? Da gente estabelecer aí, então, uma vacácio, né, de 1 ano, ao invés de 6 meses, como está colocado ali, mas que no prazo de 1 ano, então, os professores, todos do programa, devem pedir o recredenciamento e observada a resolução que até então estava em vigor. Tá? E daqui 4 anos, nós todos vamos ser avaliados, recredenciados de acordo com a nova resolução. Então, essa é a minha proposição aqui para a gente poder de acordo. votar. Eu, a princípio, eu sou contra. Eu acho assim, eu queria deixar muito claro para a professora Renata que hora nenhuma eu sou condescendente, sabe? Eu acho essa palavra muito forte para ser utilizada aqui. Eu acho assim, a função do colegiado é justamente analisar situações excepcionais, tanto de professores e alunos, sabe? Só que eu acho assim, a gente é medido, igual o Alexandre falou, por regras externas, né? Então, não tenho questão de ser, não é nada pessoal, só que eu acho assim que são questões, né, que atropelam a gente diversas vezes e eu acho que vai atropelar, né, na sequência, mas não tenho oposição nenhuma de votar no prazo maior de 1 ano, não. Eu só, antes de passar para a Flaviane e para a Márcia, só deixando claro também que, assim, eu preenchi essa avaliação quadrienal em que eu tive que pegar esse histórico de todos os professores e foi, em alguns casos, foi, assim, difícil demais conseguir achar a produção para colocar. Então, assim, e isso é algo inaceitável para um professor de programa de pós-graduação. Ele precisa ter, que não seja uma coisa de linha fordista, eu concordo com a CAPES na orientação de que a gente deve valorizar qualidade na quantidade, mas até para avaliar a qualidade eu preciso ter alguma coisa na mão. Se eu tenho 0 não tem como avaliar se é bom. Assim, se eu tiver 1, eu tenho como avaliar se é bom, mas 0 não tem. E aí, isso eu preciso, objetivamente. Isso é um critério, isso é uma coisa objetiva, tá? Mas vamos lá. Pela ordem aqui, Flaviane e depois Márcia. Não, eu sou de acordo da gente dar 1 ano, como você propôs, e os casos especiais vão ser decididos pelo colegiado. E concordo com o que você está falando. A gente precisa de produzir o mínimo, porque senão a gente não vai ter o doutorado e a gente sofre. Principalmente eu, que tenho que preencher esse trem, porque eu vou te contar, é um sofrimento, viu? Tem hora que eu falei com você quando eu estava preenchendo. Não só você, a mim também, que represento a UFOP na CAPES, é muito ruim, porque ficar defender isso. Então, assim, vamos tentar. Acho que a gente precisa criar uma política clara, precisa, que excepcione o que é possível excepcionar, né? Então, acho que resolve. Uhum. E as questões específicas, tipo licença maternidade, licença doença, a gente vai resolver aqui, igual você já previu aí, desde que a gente discutiu da última vez, a necessidade de prever isso. Então, acho que estou de acordo. Beleza. Ok. Márcia, agora sim. Ale, eu tenho outra dúvida, porque cheguei agora, tenho algumas dúvidas. O recredenciamento se daria logo após a avaliação quadrienal? Logo após. Essa é a ideia, porque Então, os 6 meses, eles já são a mais, igual aconteceu com os alunos. O que deveria acontecer é essa avaliação quadrienal acontecer agora no final do ano. Recredenciamento acontecer agora no final do ano, entendeu? Assim, comparando realmente com a situação dos alunos, como a professora Renata quis trazer, eu acho que seria viável manter os 6 meses, porque foi o que os alunos tiveram, eu entendo a total diferença, e avaliar os casos em específico, já que os 6 meses já são um tempo a mais, e avaliar os casos em específico, como o da professora, em separado. O colegiado faz essa análise. Não sei, eu não queria tratar isso de maneira
Acho que situações realmente excepcionais podem ser analisadas pelo colegiado, mas eu queria ter uma regra geral para todo mundo, sabe? Entendi. Pra Você gente queria não que a regra cair geral em casuísmo. abarcasse mais Porque isso, com pessoas. relação aos alunos, sinceramente, e cá entre nós, já me encheu demais o saco durante todo esse ano. 300 pedidos de adiamento de todas as turmas, né? Sim. E os pedidos os mais exóticos, vamos dizer outra coisa. Não, eu pensei só para o caso de necessário já a comprovação, entendeu? Não, mas de produtividade de alguns professores. Vamos unificar com prazo de 1 ano, que a gente, em 1 ano, você tem a possibilidade de participar de todos os professores, né? Tem a possibilidade de participar de eventos, publicar em anais de evento, artigo, capítulo de livro, enfim. E isso já, de alguma maneira, para até eventualmente compensar anos anteriores. Por mim, Flaviane está com a mão levantada de novo ou ainda? Eu acho que ainda. Ainda? É só uma dúvida também, viu, Márcia? Mas já me manifestei. Eu estava olhando aqui a resolução atual, fala do recredenciamento quadrienal, mas não referencia... desculpa, nossa, me perdi. O Sucupira, como um corte para consideração desse... É uma prática do programa. Que, na verdade, é a coincidência, assim. Como a cada 4 anos você tem a avaliação quadrienal, que o recredenciamento aconteça justamente após. Sim, mas é que a resolução não faz essa associação, viu, Márcia? Sim. Então, só para deixar claro, na resolução atual ela não tem essa exigência, mas é uma prática do programa. Por isso que eu perguntei. Não, pois é. É porque eu não sabia também, eu estava checando aqui na resolução. Ok, pessoal. Desse jeito, então, fazendo essas alterações, podemos aprovar essa resolução? Ok. Anderson, você está aí? E Flaviane, acho que a Flaviane já disse que... Perdão, não vi que eu estava com o microfone desligado. Estou de acordo, Alexandre. Beleza. Ok, então, pessoal, vou encerrar aqui, até porque a gente já está com mais de 1h30 de reunião, eu acho. E pelo menos temos essas 2 novas resoluções, e será o que eu seria demais que a gente finalizasse o ano com essas novas diretivas aí para o ano que vem. Obrigado, então, aí a todas e a todos. Não, mentira! Não vou dispensar isso ainda tem a ata. É a ata. A bendita ata. A ata da 42ª reunião. Agora a gente tem quórum e podemos deliberar. Vocês estão a favorável? Quem é favorável à aprovação da ata? Eu vou me abster, tá? Então, a apresentação favorável. A abstenção da representação eu estou de acordo. Da Renata. Não, eu estou favorável. Não, você tá, o Anderson que se absteve, né? Eu vou me abster só porque eu não participei da reunião. Sim, tá? Sim. Então, aprovada a ata, e com isso a gente fecha. Beleza. A abstenção da secretaria e da Renata. Beleza, então, gente. Obrigado aí a todos. Até mais, boa noite. Pessoal, boa noite. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Beijo. Tchau. Valeu.